Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa Confinamento com Lucro. Eu sou Marcelo Souza, médico veterinário, e no programa de hoje nós vamos conversar sobre os principais gargalos no confinamento. Sempre chegam algumas dúvidas para a gente, eu tenho falado muito isso essa semana, e nós vamos justamente usar de hoje até o final da semana que vem para tirar as principais dúvidas que chegam nos nossos canais sobre aumento de ganho de peso, sobre aumento de lucro, sobre confinamento de uma forma geral. E hoje, especificamente, eu vou conversar, na verdade, sobre uma dúvida: qual é o principal gargalo para aumentar o lucro dentro de um confinamento? Talvez o que eu vou falar aqui vá de encontro com a situação que você está vivendo hoje. Talvez você tenha outras dúvidas que também podem ser importantes aí para outras pessoas que estão no nosso canal, que estão acompanhando aqui com a gente. Então, vou deixar um convite aqui. Você que tem confinamento, você que gostaria de produzir melhor, você que tem condições de aumentar, ou você que precisa aumentar o ganho de peso, que muitas vezes não sabe quais são os principais fatores que te atrapalham de melhorar o resultado, para melhorar o lucro aí no teu confinamento. Você que tem essas dúvidas também pode entrar em contato conosco por qualquer um dos nossos canais. Quem está aqui no Instagram, no canal Confinamento com Lucro, quem está acompanhando a gente pelo Facebook, na página da Valor Animal, ou então pelo canal Confinamento com Lucro no YouTube. Qualquer um desses canais você pode acessar a qualquer momento, e da minha parte eu vou fazer o possível para responder a todos da melhor maneira. Muito bem, então hoje nós vamos falar de gargalo. O que é gargalo? Gargalo é o que te impede de prosseguir. Gargalo muitas vezes são as dificuldades, são os grandes desafios que atrapalham para você atingir a tua meta, para chegar numa meta. Então, quando eu falo em gargalo, eu também tenho que pensar em meta, mas não vai ser o nosso foco hoje. O que mais te impede de ganhar no confinamento hoje? Quando a gente pensa em ganhar, é ganhar dinheiro, é ter lucro, é ter ganho de peso, é melhorar a conversão alimentar, melhorar a eficiência biológica, enfim, melhorar as maneiras que te levam a ganhar mais dinheiro no final, no confinamento. Então, a primeira parte que é muito importante, que talvez você precise investir mais tempo nisso, e se você está aqui com a gente hoje, provavelmente você está investindo o seu tempo nisso, é busca de conhecimento, ou seja, para ganhar mais dinheiro, um dos gargalos é você saber o que precisa ser feito. Saber qual é a melhor dieta, qual a melhor composição de alimentos com o cenário atual que a gente vive hoje, principalmente o que você tem que escolher, como fazer essa dieta, enfim. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes mais para frente sobre saber o que precisa ser feito. Depois, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. E Marcelo, mas isso é uma redundância muito grande. Eu trabalho para caramba, acordo muito cedo aqui, estou na lida com os animais, mas eu não consigo. Eu tenho uma série de dificuldades. Então, fazer o que precisa ser feito também é muito importante. E, finalmente, medir o que precisa ser feito. Esses três pontos, essas três questões, elas vão ser muito importantes. Porque se eu sei o que eu preciso fazer, se eu faço o que eu preciso fazer, se eu meço o que eu fiz, então eu corrijo a rota. E quando a gente fala em gargalo, significa de correção, significa entrar dentro da tua realidade, da fazenda. Às vezes você não é propriamente um pecuarista, mas você dá assistência. E se a gente vive no mesmo país, se a gente tem as mesmas dificuldades, talvez a gente possa se ajudar muito nesse sentido. Então vamos começar falando em saber o que precisa ser feito. Eu percebo por aí muita dificuldade, em geral, de quem tem cria e recria, por exemplo, e quer engordar na fazenda, quer engordar melhor na fazenda, não sabe muito bem o que eu faço agora. Marcelo, eu vou para uma dieta sem volumoso, eu faço silagem, o que eu faço agora? Eu tenho novilha aqui, ou então eu quero fazer boi capão, quero fazer carne de qualidade, ou então eu não consigo engordar boi, então eu vendo meus animais. Mas em alguns momentos o preço da reposição começa a cair. Talvez seja esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Talvez você não tenha percebido ainda, mas a inversão do ciclo pecuário aí está às nossas portas. Então, talvez você não saiba como é a melhor maneira, qual a melhor fórmula, ou melhor dizendo, a melhor formulação para chegar num lucro agora, como engordar bem. Então, primeira coisa que tem que saber como tratar bem esses animais. O que você precisa comprar? Isso entra um pouco na parte de formulação de dieta. Então, formulação de dieta significa chegar na melhor receita, na melhor mistura, para entregar
o maior lucro no menor tempo possível. E às vezes existe um ponto de equilíbrio, né? Que você tem uma dúvida em saber qual é o seu ponto de equilíbrio, ou seja, em quanto eu posso investir numa dieta e quanto tempo eu vou demorar para tirar esses animais do confinamento. Qual o melhor investimento que eu tenho que fazer? Então, esse ponto de equilíbrio entre investimento em comida e produção de arrobas, que vai te levar a um conceito do valor de arroba engordada, é muito importante, muito necessário para seguir engordando boi. Então, esse é o primeiro ponto. Saber o que precisa ser feito. Ter uma formulação eficiente. Quando eu falo em formulação eficiente, é até um pouco controverso isso, né? Porque se você for olhar de acordo com o mercado que você vai atuar, com o tipo de animais que você tem, uma formulação pode ser mais eficiente ou menos eficiente que outra. Mas quando eu falo em formulação eficiente, eu quero dizer o seguinte: eu tenho uma dieta que eu consigo botar no coxo a dieta mais parecido possível com que ela foi formulada. E esse é o melhor dos mundos, porque significa que eu estou conseguindo entregar aquilo a que eu me propus. E se a formulação foi bem feita, então a entrega dessa dieta no coxo vai ser talvez o ponto aí mais importante do negócio. Então, fazer o que precisa ser feito, e é o primeiro ponto, ou melhor, o segundo ponto que a gente está conversando aqui hoje, o fazer o que precisa ser feito é o nosso foco. É o foco da nossa conversa aqui hoje. Porque pode não ser fácil, ou melhor, é um desafio fazer o que precisa ser feito. Acontece alguma coisa no meio do caminho, quebrou um equipamento, quebrou um trator, quebrou uma irrigação na fazenda, qualquer área que tenha uma emergência, por exemplo, e aí vem o nosso senso, né? Muito é importante ter um plano de contingência, sim, mas muitas vezes eu não tenho. Então acontece alguma emergência na fazenda. O que eu tenho que fazer? Tem que ir lá, tem que parar a equipe, tem que correr lá para arrumar aquilo, para resolver aquele problema. E às vezes eu tiro pessoas num setor importante, muito relacionado ao meu resultado, que é o trato dos animais, para conseguir resolver uma emergência. Aí você pode pensar assim, mas Marcelo, se quebrar um trator, se quebrar um equipamento meu, quando eu tenho uma emergência nos equipamentos que eu uso para fazer o trato, por exemplo, quebrou meu vagão de trato. Eu não tenho como não resolver isso. Eu tenho que parar a minha equipe para ir lá resolver isso. Sim. Dependendo do tamanho da sua operação, você vai ter um, você vai ter dois vagões de trato. O fato é que sempre tem que ter um plano B. Se eu não tenho plano B, quando acontece um imprevisto, um incêndio, todos os meus bombeiros têm que apagar o incêndio. Os animais podem ficar sem comer na hora certa. Agora, se nós estamos falando num cenário cada vez mais desafiador, alto valor de alimento de grão, nós estamos vivendo uma incerteza também política no mundo, no nosso país. E se a gente acha que esse ano vai ser diferente, o ano passado foi diferente, o ano retrasado foi muito diferente, o ano que vem vai ser diferente, ou seja, o cenário sempre vai ser o grande desafio. E você fazer o que precisa ser feito tem que acontecer, independente do cenário. Independente de tudo que está acontecendo lá, eu tenho que ser capaz de entregar a dieta. Então, o principal gargalo hoje é conseguir dar conta de fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Tudo que precisa ser feito ao mesmo tempo. Mas, se você não consegue, se você não é capaz de entregar uma dieta que é muito complexa, que tem 5, 6 ingredientes, que você não consegue comprar a quantidade total de ingredientes que está ali que está projetado para ser consumido por aquele número de animais. Então, talvez você tenha errado na etapa anterior. Então, tem que ter um casamento entre o que eu posso fazer de melhor e a melhor dieta possível. E quando a gente chega nesse casamento, é o melhor dos mundos. Tem uma pergunta aqui que chegou para a gente aqui, que eu estou vendo aqui, engorda de bezerro holandês, famoso tucura, em região leiteira, um produto que tem abundante por aqui. Eu não estou conseguindo ver o seu nome de quem perguntou, mas quando a gente fala em engordar o tal do tucura, né, o bezerro de leite, talvez o melhor negócio para você hoje seja engordar esse animal, com certeza. A dieta dele vai ser igual à dieta de repente, de um cruzamento industrial? Talvez, depende da tua região. O mais importante, quando eu falo em engordar na propriedade, é muitas vezes entregar o que eu tenho disponível. Então, se eu tenho um silo bom, uma fazenda de leite que tem um silo bom, eu consigo usar silagem. Se na minha região, qual é o preço dos grãos? Quanto você
quanto está o valor da tonelada da matéria seca, de um grão, de outro. Eu tenho que saber isso para poder formular. Às vezes eu vou fazer um confinamento sem volumoso, já vi muito confinamento sem volumoso em bezerro de leite, aumentando o retorno aí da tua fazenda. Mas enfim, espero que eu tenha respondido, senão a gente continua falando disso depois no inbox, você pode me mandar que a gente conversa um pouco mais sobre lá, estou à tua disposição. Muito bem, então fazer o que precisa ser feito é muito importante. Marcelo, mas eu preciso passar o trato de qualquer jeito, eu não posso deixar os animais sem comer. De qualquer jeito, não. Você precisa passar o trato da melhor maneira possível, não é passar de qualquer jeito. Então, quantas pessoas estão trabalhando hoje na fazenda? É você? Tem uma equipe? Você vai todo dia? Você não vai? Quem que é o teu gerente? Como que se acompanha isso? A primeira mudança, ela começa dentro da liderança, dentro do dono, de quem está tomando conta ali. Então, não é para passar o trato de qualquer jeito. A gente tem uma tendência, e isso é tem um lado bom e um lado ruim, né? Uma bênção e uma penitência de ser brasileiro, e ser criativo, e ser inovador e conseguir fazer diferente. Mas quando eu falo em fazer o trato um pouquinho diferente para conseguir fazer, para passar o trato de qualquer jeito, pensa aí que está ficando um pouco de dinheiro na mesa, que não poderia estar ficando. Então, os pontos mais importantes hoje para fazer bem feito, porque o deixar de fazer o que tem que ser feito, é o principal gargalo para aumentar o lucro no confinamento, e talvez você tenha uma restrição enorme de mão de obra, de recurso, isso não é desculpa, nem para mim, nem para você. Se você tem uma dificuldade de gente, de mão de obra, nós vamos falar até um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, mas não é porque está difícil que não pode ser feito. Pode ser feito. Talvez você precise mudar alguma coisa para fazer. Eu estou aqui para ajudar, para te ajudar a ter ideias para fazer diferente, para melhorar como você tem feito. Então, os pontos mais importantes são, para acabar com esse gargalo no confinamento, os pontos mais importantes são, primeiro, as pessoas têm que ter as suas funções. Cada um tem que saber muito bem o que ele precisa fazer. Eu tenho um problema na minha vida pessoal, na minha casa, com os meus filhos, para conseguir botar todo mundo no carro, porque tem dia que sou eu que levo na escola de manhã antes de sair para o campo. E aí, muitas vezes, eles não querem ou não conseguem, porque não tem um processo. Então, eu falei, não é possível que eu consiga trabalhar com uma operação muito mais complexa, que é fazer dieta no ajuste fino, botar a turma para funcionar nas fazendas, e não consigo em casa fazer a turma entrar no carro na hora certa, não é possível. Sentei todo mundo na mesa ontem à noite e falei o seguinte, ó, o que vocês fazem da hora que vocês acordam até a hora que chega no carro? E aí, nós fizemos uma sequência de ações que acontecem todos os dias, que é o que eu vou te convidar a fazer hoje. Uma sequência de ações que acontecem todos os dias dentro da tua fazenda, dentro do teu confinamento. Da mesma forma que eu conversei com as crianças ontem à noite, do que eles precisavam fazer para conseguir chegar no carro na hora, eu vou falar com vocês hoje que cada pessoa dentro da tua fazenda, dentro da tua equipe, tem que ter uma função e tem que saber muito bem qual é essa função. Existem alguns métodos, algumas formas para que essas pessoas, os seus funcionários, entendam o que eles têm que fazer, saibam o que eles têm que fazer. Mas eu vou te dar uma dica aqui nesse sentido. Para a pessoa saber o que ela tem que fazer e estar comprometida, ela tem que escrever a próprio punho, caneta e papel. Descritivo funcional é um termo mais técnico para isso, mas o teu funcionário vai sentar e escrever tudo o que ele faz. Primeira parte para ele ter responsabilidade. Um outro caso que aconteceu hoje aqui, eu tenho uma égua que fica alojada num aras muito bom aqui em Bauru, minha filha salta, enfim, a gente é muito ligado nessa parte de cavalo, e eu liguei para o principal responsável do aras e eu percebi que tinha tido um problema ali. E aí a hora que eu fui procurar, mas quem que é que dá o trato? Ah, é o fulano e o ciclano. Aí eu falei, bom, se tem dois, não tem ninguém. Por quê? É o fulano ou o ciclano. Um acha que o outro fez, o outro acha que o outro fez, e quem fez? Ninguém. Quem que é o dono? Quem que é o responsável por aquela função? Ninguém. Se não tem um responsável, não tem alguém que assine embaixo. Então, dica aí, tem que ter um responsável. Então, o cara vai escrever tudo o que ele faz. Esse é um ponto importante. Uma coisa que você tem que ter em mente, quer trabalhar com confinamento, cenário desafiador, não importa o mercado que você está atuando, se é carne de qualidade, se você tem uma seleção genética para isso, se você compra animais cruzamento industrial, enfim, não importa o tipo de mercado que você vai atender. Se você quer produzir carne hoje, trato é prioridade.
Fazer trato bem feito é prioridade. Para tudo que você tem que fazer, tem que ter um plano B. Os equipamentos, os processos, porque não acha que não vão ter os problemas. O que mais tem na vida é desafio para resolver, né? É equipamento quebrando, é funcionário doente, enfim, sempre vão ter os problemas. Mas cada tipo de problema eu tenho que ter uma solução na manga, é a famosa carta na manga. E tecnicamente falando agora, né, já que o trato é a parte mais importante, e já que esse é um gargalo aí da tua atividade de engorda, eu te convido a pensar em 4 pontos necessários, muito necessários. Primeiro, o controle da matéria seca dos alimentos. Porque você sabe, você está aqui, você já me acompanha há algum tempo, matéria seca é o que não é água, né? E varia muito, muito mais que você imagina. Em lugar que eu controlo, que eu visito, que eu converso, que as pessoas já sabem sobre isso. Se a gente bobear e não controlar a matéria seca, eu estou com uma silagem, às vezes, de 50% de matéria seca. Ah, Marcelo, isso não acontece. Acontece sim. E acaba com o teu resultado, acaba com o teu consumo. Controlar a matéria, se você não é capaz e não quer controlar a matéria seca, então trabalha com uma dieta seca sem volumoso, milho e grão, porque aí não tem erro, não vai ter variação de matéria seca. E eu já dei até uma dica bacana aqui para quem não quer investir muito em equipamento ou não pode investir muito em equipamento e precisa de simplicidade, porque tem uma outra operação muito mais importante tocando e precisa de pouca gente. Então, se você não consegue controlar a matéria seca, trabalhe com uma dieta 100% seca, porque se não controlar a matéria seca, não chega. Segunda parte, o ajuste da batida. Eu controlei a matéria seca, estou num confinamento convencional, com silagem, com alguns resíduos, coprodutos que têm umidade mais alta. Teve variação? Eu estou controlando a matéria seca. Teve variação? Ajusta a dieta que você vai servir no dia seguinte. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ficar variando um pouquinho por dia. Ou melhor, poder pode, e acontece muito. Mas é o dinheiro indo ralo abaixo lá. Muito importante isso. Terceiro ponto, controle de quanto você está dando de matéria seca por baia. Controle de descarga. Se eu já controlei a matéria seca dos alimentos, se eu já ajustei a dieta num ajuste fino, de acordo com a minha análise de matéria seca, agora eu preciso atuar lá no final. Eu preciso controlar o quanto eu estou colocando de matéria seca por baia de confinamento. E depois eu preciso saber o consumo. Se eu já sei o quanto eu estou colocando, naturalmente eu vou saber o consumo, porque eu vou fazer um bom sistema de leitura no coxo, de leitura de coxo, matinal, às vezes noturno, enfim, ter um bom sistema de leitura de coxo. Então, isso é o que precisa ser feito quando eu falo em controle, quando eu falo em manejo. E é justamente esse gargalo que pode deixar mais dinheiro na mesa, muitas vezes acabar com o teu lucro aí no confinamento. Você gosta de boi, você quer continuar? Vamos firme, mas vamos fazer certo. Bom, a outra parte que é importante, e eu diria até que é a maior oportunidade de ganho no Brasil hoje em confinamento, é medir o que você está fazendo. Quando a gente fala em medir, é controlar. Eu uso até uma palavra assim que é difícil, talvez, não é tão usual, né? Medição. Mas eu vou substituir a palavra medição por controle. Então, controlar o que está sendo feito é a maior oportunidade. Saber o quanto você investiu, o quanto retornou desse investimento, quanto você perdeu, qual foi a perda. Qual foi a perda? A quebra, né? Quanto você perdeu do que você investiu? Onde você errou? Se você não sabe onde você errou, como você vai ser melhor da próxima vez? Então, querer continuar é querer ser um pouco melhor cada vez, ou seja, cada ciclo. E para saber onde você errou, existem vários métodos de controle, índices de eficiência. Por exemplo, eu trabalho com o índice de confinamento com lucro, que é um índice de eficiência que te mostra aonde você tem errado mais. E aonde você tem errado mais é a principal oportunidade para você fazer melhor, para você buscar essa excelência. Até a última parte dessa conversa de hoje vai ser sobre excelência. Eu recebi uma pergunta muito interessante sobre isso, eu vou falar no final dessa live, dessa conversa de hoje aqui, sobre excelência. Muito bem. Se você sabe onde você errou, você vai, com certeza, planejar a sua próxima correção. Corrigir a rota, porque o erro vai acontecer. Eu não posso me acostumar com o erro. Você não deve fingir que não está errando, tem que olhar aonde está o erro. Mas corrigir a rota é fundamental.
A autocrítica, a análise crítica do que a gente faz, ela tem que estar presente dentro de qualquer sistema de produção para que ele possa melhorar e te dar mais dinheiro. E aí, você fechou o ciclo. Você ganhou dinheiro? Você conseguiu ter lucro nesse ciclo? Quantos por cento você teve de retorno sobre o capital investido? Ah, não, Marcelo, aconteceram várias coisas. Nós estamos falando aqui em outubro, final de outubro de 2021, o valor da arroba foi lá na casa do chapéu. Você tinha algum mecanismo de proteção de preço? Você conseguiu pelo menos pagar o seu custo de produção para seguir na atividade? Ou qual foi o seu prejuízo? Você trabalha somente com o mercado spot, ou seja, você fica aguardando o preço estar bom para vender, ou você tem algum mecanismo de proteção de preço? Se cada ano vai ser diferente, ou cada vez mais diferente, e eu quero continuar engordando boi, mesmo que eu tenha uma grande reserva de capital para isso, eu tenho que me preocupar em algum mecanismo de proteção de preço para garantir pelo menos o meu custo de produção dentro daquele ciclo, daquele ano. Agora, já que nós estamos falando em gargalo, e quando a gente fala em gargalo, a gente fala em como resolver o problema de mão de obra. Marcelo, Brasil não tem jeito. Marcelo, olha, vou falar uma coisa para você. Não tem gente boa para trabalhar. Muito difícil. Rapaz do céu, o Brasil tem esse detalhe. Eu vou começar te fazendo um desafio. Porque se você, que é o líder, que é o dono, ou que é o técnico responsável, não tem uma meta sua, como é que você espera que a tua equipe tenha? Então, é uma coisa que não casa. Tudo começa no líder. Tudo começa na liderança. O comportamento da sua equipe, ele vai ser um reflexo do seu comportamento. A maneira como a sua equipe trabalha vai ser um reflexo da maneira como você trabalha. E talvez isso seja um ponto que precise ser diferente, que precise ser melhor, né? E quando eu ouço essa frase, não tem gente boa para trabalhar no Brasil, eu vou te falar o seguinte: tem sim, tem muita gente boa para trabalhar no Brasil, com certeza absoluta. O número absoluto e número tem muita gente boa para trabalhar. Aí basta você entender algumas coisas e eu vou te ajudar. Se você tem esse problema hoje, dificuldade de achar mão de obra, eu vou te dar algumas dicas que vão te ajudar com certeza. Mão de obra é assim, às vezes a gente tem na região que a gente está confinando, ou na região que está fazendo. Às vezes a gente precisa importar essa mão de obra, levar para lá. Ah, mas é difícil trazer gente. Uai, às vezes, outro dia eu estava trabalhando, tem uns amigos aqui que tem um laticínio tem, na verdade, uma fábrica de queijo, né, uma queijaria. Estava trabalhando com eles lá, conversando um pouco, e aí o queijeiro estava com algumas situações. Ah, Marcelo, mas não tem queijeiro. Eu falei, como não tem queijeiro? Tem tanto queijo no Brasil, não é possível que não tem. Não, mas queijeiro é só em Minas. Aí, maravilha. Tem que importar às vezes. Às vezes tem que trazer de fora. Nossa, mas eu vou trazer alguém para morar na fazenda? Às vezes essa é a tua solução. E eu vou te dar algumas dicas importantes nesse sentido. Quando eu preciso formar uma equipe, eu preciso conhecer um pouquinho de ser humano, assim, sabe? O ser humano tem necessidades, que elas são básicas, elas são mais avançadas, enfim. Em geral, essas pessoas que a gente traz para trabalhar, eles têm necessidades básicas e importantes. Quem trabalha com carne, ou melhor, todo mundo que é o ser humano, ou a grande maioria das pessoas, precisa comer carne, ou se beneficia, desculpa, com a alimentação usando a carne vermelha. E todo mundo pode comer carne vermelha? Não. A realidade hoje é que se a gente não consegue produzir cada vez melhor e de uma forma mais eficiente, a gente não dá acesso à grande multidão de pessoas que poderia comer carne, que seriam nossos clientes finais, lá na ponta. E aí você está trazendo uma turma para trabalhar na fazenda. Em geral, as pessoas que ganham esse nível salarial têm muito acesso a carne ou pouco na cidade? Pouco. Mas espera aí, necessidade de alimentação é a base da pirâmide de Maslow, necessidade básica de alimentação. E a carne, além de ser muito nutritiva, ela tem um outro ponto, que a pessoa quando come carne, ela tem a sensação de prazer, a pessoa, churrasco, você sabe disso. Então, já que nós estamos querendo montar uma equipe, vamos precisar trazer gente de fora, uma das coisas que você pode pensar, em termos de benefício,
é a alimentação com carne. E aí você vai fornecer essa carne de alguma forma, você vai facilitar o acesso dessas pessoas ao consumo de carne. É uma coisa que fideliza muito o funcionário ali. Você está preocupado, você está olhando para isso. Então, entender a necessidade básica do funcionário ajuda você a ter uma equipe coesa que vai permanecer ali. Ah, mas na fazenda do Marcelo, puta, lá eu como carne, eu não comia carne. Lá no Marcelo eu como carne. Trabalho com confinamento e como carne. Rapaz, é boa lá a coisa, hein? E aí, além de fornecer a carne, você tem que contar para ele por que ele está comendo carne. Mostrar o benefício também é muito importante. E depois, tem que ter um alinhamento de objetivo, um alinhamento de sonhos. Se você quer realmente engordar melhor, você tem que entender um pouco a realidade do seu funcionário e aonde ele quer chegar, porque se o seu funcionário não quiser chegar em lugar nenhum, talvez você tenha que trocar. Se o teu líder da equipe não quiser chegar em lugar nenhum, talvez você não chegue também. Então, esse choque de tirar a gente da zona de conforto, de sentar nessa desculpa, falar, não consigo achar gente boa para trabalhar. Consegue sim, consegue, acha. Começa a procurar. Vai ser rápido? Talvez não. Vai ser fácil? Talvez não. Vai ser possível? Vai ser possível. E daqui a alguns anos, você primeiro acreditou, fez um plano e foi atrás. Daqui a alguns anos você vai falar assim, nossa, hoje eu não tenho mais esse problema do confinamento, porque cada um tem sua responsabilidade, eles sabem o que tem que ser feito, eu cobro, primeiro eu ensino, depois eu cobro, depois eu premio. E um dos prêmios, um dos benefícios é a própria nutrição, a própria alimentação, usando da própria carne que ele está produzindo. Então, é possível amarrar essas pessoas e deixar muita gente satisfeita, muita gente, assim, realmente querendo trabalhar aí. E aí você vai passar de uma situação onde tinha uma dificuldade para conseguir mão de obra, para uma outra situação onde tem muita gente querendo trabalhar com você. Isso é viável, acontece e aconteceu em muitas empresas. Por exemplo, a Apple, que faz o iPhone, uma empresa que todo mundo quer trabalhar lá. E eu poderia dizer muitas empresas, no ramo de nutrição mesmo, de nutrição animal, tem muitas empresas. Enfim, a gente consegue construir essa cultura. Então, fica atento, porque resolver o problema de mão de obra, com certeza, vai ser uma grande saída, você vai eliminar um grande gargalo para aumentar o lucro aí na tua operação, no teu confinamento. Quando a gente resolve um pouco isso, e às vezes chega muita dúvida, muita pergunta nesse sentido também, Marcelo, mas não está mais como era antes. Hoje, e o que você faz com o preço atual da matéria-prima? Bom, realmente subiu bastante, né? E tem alguma perspectiva ainda de incerteza aí esse ano. Pode ser que agora safra de milho, enfim, algumas coisas aconteçam positivas. Mas o fato é que hoje eu não compro mais uma saca de milho nem a 28, nem a 38, nem a 42 reais. E já foi assim. Isso me obriga a ser muito mais eficiente. E isso nos leva a uma situação que muitas vezes quem cria, recria e às vezes quer engordar, mas não sabe muito bem como fazer, o que alimento comprar, como chegar numa viabilidade boa para ter engorda dentro da fazenda também, como fazer da engorda uma fonte de lucro para a fazenda, aumentar a receita da fazenda, já que os animais estão ali, enfim. E não sabe muito bem qual é a melhor maneira, qual a melhor fórmula, que alimento vai comprar, como que eu chego no menor valor de @engordada. Essa é uma situação. A outra situação é o seguinte, Marcelo, matéria-prima está muito cara, eu já sei a minha dieta, eu já confino há muito tempo, mas, cara, a margem está muito estreita, era muito mais tranquilo antes. Margem estreita, com um volume de capital muito grande, um dinheiro muito grande no boi, no pasto, boi caro, margem estreita, qualquer erro, sim. Então, eu tenho que voltar para a parte que é o aproveitamento da matéria-prima. Ou seja, se a matéria-prima está cara, se a comida está cara, eu tenho que saber aproveitar cada vez melhor essa comida que está dentro do meu confinamento, essa comida que eu estou comprando, que eu estou trazendo. E quando eu falo em aproveitar melhor, se você trabalha com milho e tem uma chance muito grande de você trabalhar com milho aí no confinamento, o milho seco, talvez num confinamento convencional, nós estamos falando aqui de inclusão de fubá junto com uma silagem, enfim, uma dieta que pode estar aí, né, variando, mas que leva o milho como principal ingrediente energético. E aí, será que usar milho fubá ainda é suficiente? Eu digo a vocês que provavelmente, não é que não é suficiente, mas provavelmente está deixando muito dinheiro na mesa, muito aproveitamento,
comparando com uma situação onde você consiga fazer silagem de milho grão reidratado, com aumento de 10 a 15% de aproveitamento desse milho, que já não é mais um saco de R$ 28, né, o saco de milho. Então, se eu tenho um alimento caro, necessariamente eu preciso buscar conhecimento, buscar informação para usar um pouquinho de tecnologia e melhorar o aproveitamento desse milho dentro da minha operação de engorda, dentro do meu confinamento. E a silagem de milho grão reidratado é a resposta, é a primeira resposta. Se você não sabe, não tem como fazer, procura aprender, vai buscar informação, talvez precise terceirizar a equipe num primeiro momento, mas enfim, é um ponto importante. Uma outra coisa que é gritante, né? Quando a gente fala em melhorar o aproveitamento, eu tenho que pensar dentro do boi também. Quando eu falo em digestão, digestibilidade, conversão alimentar, quanto eu preciso colocar de matéria seca para botar 1 quilo de carne? Enfim, trabalhar a questão para botar uma arroba, né? Trabalhar a questão de conversão alimentar é muito importante. Trabalhar a questão de ambiente ruminal é muito importante. Tranquilidade de manejo, ou seja, um manejo bem feito, animais que não estão sob estresse, vão ter um consumo melhor. Isso vai colaborar para o resultado final lá na frente. Então, quando eu estou falando em coisas que já funcionam, operações boas de engorda, entregando 4, 5 mil animais por ano, não estou falando aqui dos grandes confinamentos que entregam 50 mil animais por ano, mas operações que entregam 2, 4, 5 mil animais por ano, já tá tudo funcionando muito bem. Mas tem algum gargalinho, alguma coisa. Eu já resolvi o problema do manejo, inclusive nesses confinamentos maiores, que já tem uma equipe muito bem treinada, já funciona bem. Mas tem algum ou outro gargalo pequeno que deixa dinheiro na mesa. E sabe o que é esse gargalo? É justamente o aproveitamento desses alimentos dentro do boi, dentro do rumen. É o ambiente ruminal que vai estar mais propício para ter uma digestão, uma digestibilidade, para promover uma degradação desses alimentos e retirar mais nutrientes. Quando eu falo nisso, eu tenho que pensar em aditivos, por exemplo, que melhoram, que colaboram para essa microbiota ruminal, além de toda a importância do manejo, de manter esse animal tranquilo, de fornecer a dieta o mais parecida possível com que ela foi formulada, de ter uma boa formulação. Mas lá dentro do boi hoje existem alguns aditivos que ajudam, por exemplo, na qualidade desse ambiente ruminal, para transformar mais comida em carne. Então tem que pensar um pouco nessa questão da conversão alimentar, muito importante. E aí, falando em conversão alimentar, eu tenho que saber que tem alguns ladrões de performance. Ladrões de performance, por exemplo, que são toxinas presentes nos alimentos comumente usados nos confinamentos. Se eu não estou atento a essa questão, sim, mesmo que a minha operação esteja funcionando muito bem, está ficando um pouco de dinheiro na mesa ainda. Uma outra questão que chega para a gente bastante assim, quando eu quero começar um confinamento. Então a pessoa perguntou assim, Marcelo, eu quero começar um confinamento, mas eu quero fazer uma TIP, uma terminação intensiva a pasto, só que eu tô com medo, porque vai chegar uma hora que vai acabar o meu pasto, aí eu vou ficar sem volumoso, eu não sei fazer silagem ainda. Você acha que é uma boa isso, fazer uma terminação intensiva a pasto? E a hora que acabar o pasto, o que eu faço? Né? Enfim. Sim, é uma boa fazer terminação intensiva a pasto. Se você tem pasto de qualidade disponível e não pode usar esse pasto para outras categorias que, vamos dizer assim, você tem pasto sobrando, vai. Então, usar o pasto para fazer uma terminação intensiva é interessante, sim, com certeza. Você vai trabalhar com uma ração e o animal vai ter acesso ao pasto, vai pastar muito pouco, mas vai ter acesso ao pasto. E a hora que acabar o pasto, se você não sabe fazer silagem, você vai fazer uma transição e fazer um confinamento sem volumoso. E aí, eu não posso dar uma receita de bolo para essa dúvida, porque eu tenho que ter pelo menos um pouco de informação sobre o que eu tenho de estrutura na fazenda, qual é a possibilidade de se fazer uma linha de coxo, mesmo que seja de uma forma simples, tranquila. Esses dias eu até fiquei surpreso, porque eu sempre falo que pelo menos era, né? Mais viável fazer uma estrutura na fazenda com coxo de tambor cortado, bem estruturadinho para formar uma linha de coxo com madeira no chão firme para o vagão poder passar ou para você poder distribuir o trato linearmente, que para quem está começando.
E esses dias alguém me falou assim, Marcelo, mas hoje o metro do coxo de concreto está mais barato que a madeira. Eu falei, que boa notícia, né? Tá certo que precisa sentar esse coxo e muitas vezes fazer pelo menos uns 2 metros aí de concreto ali no chão, onde os animais vão comer, para não formar barro, né? Um cenário ideal, mas de uma forma ou de outra, dependendo do orçamento que você fizer aí, tem que ter uma estrutura mínima, e se você tem uma estrutura mínima, você vai conseguir tratar esses animais no confinamento na hora que acabar o pasto. Na nossa experiência, é muito mais viável você fazer uma linha de coxo muito mais simples do que você aprender a fazer silagem, ou você conseguir, se você não tem milho plantado, não vai ter como fazer silagem, né? Mas enfim. E quando eu comparo uma situação aonde eu vou comprar silagem no mercado versus uma situação de fazer um confinamento sem volumoso, olha, comprar silagem no mercado, a viabilidade disso é difícil, hein? E vou dizer que se você comprar granel, ainda tirou do silo, abriu e reensilou ou reamontoou ali de qualquer jeito, isso não chama mais silagem. E aí é prejuízo na certa, porque a silagem depois que sai do silo é um problema. Enfim, vamos até falar um pouquinho disso mais para frente, mas é muito fácil, muito simples, num caso de TIP, fazer uma transição para esses animais e tirar totalmente o volumoso da jogada e tratar esses animais com uma linha de coxo, numa linha de coxo, no espaço confinado. Muito bem. E falando em manejo, né, falando em gargalo, quando a gente fala que o principal gargalo hoje, dentro do lucro, dentro dos confinamentos no Brasil, é realmente conseguir ter um manejo constante. Quando a gente fala em manejo, nós temos que lembrar que os animais, sob situação de estresse, eles vão consumir menos. Então, eu tenho que pensar o que eu vou fazer com esses animais do começo até o fim do processo. O que é o começo do processo? Quando esses animais chegam no confinamento. Se você está comprando essa reposição, em leilão, não sei como você compra, você recebe esses animais, não sei se você confina em São Paulo e compra no Mato Grosso, por exemplo, ou se você tem uma fazenda de cria no Mato Grosso, traz para São Paulo para engordar. O fato é que esses animais vão ser transportados. E o transporte, por si só, leva a diversos níveis de estresse. E esse estresse ele vai ter um efeito no teu resultado lá na frente. E você precisa e deve e pode minimizar o efeito desse estresse, justamente fazendo uma aclimatação desses animais. Então, a melhor forma de manejo é um manejo que não leve esses animais ao estresse. Desde o momento que eles chegam no confinamento, uma boa aclimatação, depois uma boa dieta de adaptação, a hora que realmente fechou no coxo, e fazendo isso muito bem feito, você não vai ter refúgio de coxo, é menos perda de animais. Aí depois, uma situação tranquila de fornecimento de trato, uma dieta bem formulada, de acordo com a capacidade da tua equipe de entregar, de acordo com o clima da tua região, enfim, acertar um pouco nessa parte de dieta, de formulação, para reduzir o estresse térmico, que é muito importante também, tem que lembrar disso. E aí, eu fornecendo pelo menos 4 tratos por dia, ou seja, comida boa, bem formulada, depois bem misturada, bem entregue, pelo menos 4 vezes por dia. Esse é o melhor manejo. O melhor manejo é que em todas as fases do confinamento, os animais tiveram uma aclimatação, tiveram tranquilidade, uma dieta constante, bem feita e conseguiram consumir bem. E para terminar hoje, já está dando o nosso horário. Se você que está aqui comigo hoje não almoçou, talvez você vá ver esse material gravado, depois não jantou ainda. Enfim, eu já estou com fome, não sei você. Mas é o seguinte, a pergunta que chegou para finalizar nosso bate-papo de hoje. Marcelo, como aumentar o ganho de peso do boi com excelência? Quando a pessoa me pergunta isso, eu já tiro 2 conclusões. Primeiro, que ela vai conseguir. Segundo, se ela está perguntando de excelência, ela vai fazer. Ela vai fazer um pouquinho mais bem feito. Ou ele, no caso. Ele vai fazer um pouco mais bem feito. Porque é uma excelente pergunta, porque fala de excelência e porque o que a gente precisa hoje, dentro da nossa atividade, trabalhando com boi como commodity, com margem apertada, é buscar excelência. E aí tem uma grande oportunidade para você que gosta de boi e que quer fazer, porque muita gente vai reclamar, muita gente vai sair, e quem buscar excelência vai ficar, e vai crescer, e vai ganhar cada vez mais. Então, quando eu falo em excelência, eu tenho que pensar
Aumentar o ganho de peso do boi com excelência, eu tenho que pensar em 3 fatores, e a gente já falou um pouco de tudo isso hoje. Não deixe de ter uma boa dieta, muito bem balanceada, de acordo com o mercado que você vai atender. De novo, uma carne de qualidade, com uma genética boa, precisa de uma dieta diferente, com tempo de confinamento maior, para poder ter uma deposição de gordura de acordo, para poder ter um marmoreio de acordo na carcaça. Então, é uma coisa muito diferente de um boi que precisa ser viável, que você precisa ter um menor número de dias confinado. Mas, de qualquer forma, a melhor dieta, de acordo com a raça, com o objetivo final do teu cliente, que é o frigorífico, ou uma boutique de carne, de repente, você tem que pensar nisso. O segundo ponto, né, que é muito importante, nossa conversa de hoje, excelência no manejo. Saiba onde você está errando e o que você pode fazer melhor. Um pouquinho de cada vez. É um degrau por vez, já é suficiente. Depois, a tranquilidade dos animais. Muito importante. Os animais tranquilos, sem efeito de estresse. Um outro ponto, e é o terceiro pilar dessa sustentação para aumentar o ganho de peso, é saber que existem alguns tipos de toxinas que roubam o ganho de peso, como, por exemplo, as micotoxinas, que são aquelas toxinas produzidas por fungos. Elas são ladrões de desempenho, ladrãozinho barato que você não percebe, rouba o ganho de peso e não tem sinal clínico nenhum, muitas vezes. Talvez um aumento da frequência de animais acometidos por sintomas respiratórios, porque elas também reduzem a imunidade, a resistência orgânica dos animais, mas muitas vezes passa desapercebido. Então, tranquilidade no manejo e constância. Fazer sempre igual, da mesma forma, acreditar que é possível caminhar para cada vez mais fazer uma dieta igual à que foi formulada, oferecer no coxo uma dieta igual à que foi formulada. Muito bem. Se você gostou desse vídeo, fique à vontade, pode compartilhar com os seus amigos. Se você tem mais dúvidas, pode entrar em contato com a gente pelo direct também aqui no Instagram, ou você que está assistindo nos nossos canais, na página da Valor Animal no Facebook. Um abraço para todo mundo que está por aí, e no canal Confinamento com Lucro no YouTube também. Fique à vontade, compartilhe e fique atento, porque daqui a algumas semanas nós vamos ter a semana Confinamento com Lucro. Um grande abraço a todos vocês e vamos firme com excelência aí para vencer esse gargalo do confinamento e aumentar o nosso resultado, aumentar o nosso lucro. Um abraço.